Mas você viu aí o relato da Josi, né? Que estava sofrendo com o bebezinho, com o refluxo dele. Então a gente convidou a pediatra Camila Ercolim. Obrigada, Camila, pela sua presença. Obrigada pelo convite. E eu posso dizer para você que a minha primeira filha, né, eu tenho um casal, a Júlia, ela teve muito refluxo e a gente se assusta mesmo, né? Sim. Até que ponto é normal, até que ponto é comum, mas não é normal? Então, assim, o bebê ter refluxo é bem comum. A gente fala que é até fisiológico, ou seja, uma coisa do bebê, né? Por vários fatores da criança. Então, assim, entre o estômago dele e o esôfago, né, que liga a boca, eles não têm ainda um esfíncter que fecha, que o adulto tem. Então, o leite, ele percorre essa região ali livremente. E segunda coisa, o bebê, ele é muito molinho. Então, qualquer movimento que você faça, esse leite pode vir a voltar mesmo e o bebê pode ter essas regurgitações que a gente chama. Né? Então é normal o bebê ter regurgitações, mas quando a gente vai se preocupar, a gente tem que prestar atenção em outros sintomas associados. Então a gente percebe que esse bebê principalmente não ganha peso e é um bebê extremamente irritado, né? Ele mama, vomita, daí já quer mamar de novo porque fica com fome, né? Só que daí quando ele mama, ele chora porque ele tem dor. Então é um bebê que não dorme bem. Então, você associa duas coisas principais, né? Que seria mesmo não ganhar peso e esse choro e irritabilidade excessiva. E o que a mãe tem que fazer nesses primeiros dias, assim? Quando a gente identifica, né, uma doença do refluxo, realmente, que não é mais fisiológica, então a gente cria duas medidas de tratamento que são as mais importantes. Então, a gente faz umas medidas comportamentais, que até ela referiu no vídeo, né? Ela deixava ele mamar e deixava ele em pé. E a gente faz elevação também do berço, então não do colchão, mas do berço mesmo. A gente coloca tijolo assim embaixo da parte de trás para deixar o bercinho assim, né? Mais inclinadinho. Isso, que daí ajuda também ao leite não voltar tanto, né? Ah, tá. E associado a isso, a gente pode usar medicações por um período, né? Porque nas crianças, como tem um pouco de associação mesmo com essa anatomia, conforme eles crescem, isso tende a melhorar, que foi o que aconteceu com o bebê dela, né? Que aí a medicação, ela falou que foi essencial, no caso, Sim, né? porque daí tira, né? Tira a dor e acaba fazendo ali, quando fica refluindo esse leite, ele faz uma esofagite, que é tipo uma inflamação ali do esôfago, né? Isso vai ficando crônico e vai piorando. O remédio, ele tira isso. Então, ele zera aquela pele ali por dentro. Ela chegou a falar que a pediatra fez uma comparação que eu achei, assim, descreveu bem. Quando a gente come aquela feijoada que não faz bem, que não desce bem, é a mesma sensação que o bebê tem. Sim, eles sentem desde pequenininho aquela queimação mesmo, né? Até em cima, até alta. Então, por isso que eles choram bastante, porque é incômodo, né? Dói. Sim. É E em quanto bastante. tempo que a gente tem que ver a melhora desse quadro? Olha, eu falo que refluxo é tipo uma mágica, né? Se realmente é refluxo, você trata tipo 3, 4 dias, o bebê começa a melhorar muito, assim, dos sintomas. Ai, que bom. E normalmente, quando eu peso, em uma semana, ele já volta a ganhar peso. Então, assim, fez o diagnóstico, tratei certinho, eu já vejo uma resposta, assim, praticamente imediata. É muito bom. A Josi chegou a desconfiar, a médica, na verdade, né, de uma doença que a gente nem lembrou o nome ali na hora, mas que necessitaria de uma cirurgia. Existem casos que tem que partir para cirurgia? Provavelmente deu uma outra doença, que a gente chama de estenose hipertrófica de pylori, que é ali da entrada, né, do estômago. Então, é um lugar que fica muito fechado e isso causa bastante vômito. Aí sim, precisa de cirurgia. Por isso que é importante um diagnóstico diferencial. Se você vê um bebê que está tendo muito vômito, que você desconfia dessa doença, que precisa de uma cirurgia, que seria mais uma urgência daí, aí já tem que fazer um ultrassom, ver se essa região tá normal e daí descartar essa doença, se você acha que pode ser, e daí sim tratar para refluxo, que dá uma coisa mais ambulatorial, mais do consultório, tranquila. E existe alguma relação com a fórmula, né? Porque ali a Josi dá o peito, mas também, né, um pouquinho do leitinho lá, que hoje em dia a gente chama de fórmula, quando ele vai para a creche. E também uma introdução alimentar ali com as frutinhas. Existe alguma relação com o tipo de alimento, o leite, etc., com o refluxo? Na verdade, a gente não tem estudos assim que mostram que quem mama seio tem menos refluxo. Mas eu acho que tem menos regurgitação. Porque o bebê e a mãe que dá peito, eles têm uma autorregulação. A mãe chega a produzir o tanto de leite que o bebê precisa mesmo.
mesmo, né? E quando a gente dá a fórmula, a gente vai regulando meio a gente pelo tanto que o bebê aceita. Então, às vezes, você dá um pouco a mais do que o bebê mamaria se fosse no peito, por exemplo. Então, às vezes, por esse volume, você pode perceber mais regurgitação, mas não mais doença do refluxo, né? E o bebê que já come, pelos sintomas neurológicos, né, para comer, ele tem que já sentar com apoio, ficar mais retinho, aí ele já tem menos refluxo mesmo, porque ele já vai melhorar pela idade. Então, é uma faixa etária que já melhora mesmo. E não é nada grave, assim. A maioria deles, né, que não tem nenhuma doença de base, eles vão melhorar com a idade e a gente consegue daí restituir, né, com o tratamento. Volta a ganhar peso, a família toda melhora, né, porque gera bastante estresse. E daí com o crescimento a gente consegue tirar a medicação e o bebê fica super bem, igual o bebê da reportagem. Mamães, fiquem tranquilas, essa fase passa, né? Graças a Deus. Assim, a gente que é mãe sabe, né? Que tem os altos e baixos. E no nosso quadro, eu gosto muito dessa interação, que a gente pode mostrar um caso real e trazer sempre um especialista para falar. Queria agradecer muito obrigada. a você, Camila. Obrigada a vocês pelo convite. E bom trabalho lá. E volte sempre aqui para tirar mais dúvidas aí das nossas telespectadoras. Obrigada. Obrigada, viu?